Usuários do WhatsApp no sistema Android podem estar com a privacidade de suas conversas comprometidas, isso mesmo, por causa de uma falha de segurança do aplicativo. É o que diz um consultor de segurança digital que publicou um fórum de hackers, detalhes de uma falha e um tutorial sobre como roubar conversas no ciberespaço. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo o advogado e ex-desembargador do TJMG, doutor Fernando Botelho. Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Que assunto polêmico, né? Às vezes a gente acha que está seguro, mas não está nada. O ambiente eletrônico, a gente, para facilitar para a compreensão das pessoas, a gente costuma fazer um comparativo com as praças, né? A gente entra, a gente chega com as nossas famílias, com os nossos filhos, tem um monte de gente, a gente não conhece, você começa uma conversa, você começa um relacionamento afetivo, de contato, etc. E você tem cautelas numa praça, não é? Você não abre a sua intimidade, a sua privacidade. O meio eletrônico é mais ou menos isso, mas com uma intensidade muito grande pelas ferramentas de aceleração da interatividade dos contatos de modo geral. A gente se abre. É né? verdade. A gente permite que o alheio entregue-se a nós e nós nos entreguemos a ele. E a gente faz isso com um falso sentimento de segurança, porque acha que está dentro de casa, né? Exatamente. Na praça você fala, estou num lugar aberto. Eu tô olhando para você, a gente está conversando e tal, a coisa é muito mais cuidadosa. No ambiente restrito do escritório, de casa, etc., a gente se abre mais. E principalmente, no contato na praça, nós conhecemos os limites das tecnologias de contato, né? Se eu estou falando, eu estou tete a tete, eu estou telefonando. Agora, na tecnologia da internet, a coisa é um pouco mais sofisticada e muitas vezes mais invasiva. Por exemplo, no que diz respeito ao WhatsApp, possibilidade de absorção de todos os seus dados armazenados na sua base ali é fulminante, é infração de segundos. Isso pode ocorrer também no Facebook, etc. E, no entanto, nós é que nos integramos. Tem um aspecto jurídico nisso aí, gente. Quer dizer, eu é que resolvi baixar aquilo e botar no meu telefone. Gratuitamente. Eu não paguei nenhum centavo. Eu não tenho uma relação de consumo protetiva jurídica brasileira sobre isso. O que o senhor está dizendo é que a gente é que está abrindo a porta para o ladrão entrar. Voluntariamente em razão do benefício que aquilo me permite, porque aquilo me permite uma comunicação gratuita, não onerosa, por voz, por dados, não é? Então eu tenho um benefício a priori e, consequentemente, eu estou me expondo a um certo risco. Então eu acho que nós temos que pensar, até do ponto de vista legal, as pessoas saberem que não há uma proteção do Estado aquilo, não é? Doutor A priori. Fernando, ali talvez não seja a sua área, mas o senhor deve saber, quando fala a respeito ali do sistema Android e os outros sistemas operacionais também estão comprometidos nessa segurança aí? Olha, essa é uma análise técnica, essa é uma visão técnica de um técnico. Eu não sou propriamente um técnico para te dizer se eles são vulneráveis ou não, não é? O importante para as pessoas que usam, como nós aqui, que somos leigos, é sabermos o seguinte: dentro daquilo que a tecnologia está nos oferecendo, é possível que haja uma absorção de dado meu. Eu tenho que conhecer a tecnologia. Pessoalmente, vocês querem saber? Eu ia até perguntar isso para o senhor. O senhor faz uso Isso que eu ia perguntar de também. ferramenta? De todos. Só usa de tudo. todas. E às vezes Como é que o senhor se comporta? Porque aí o pessoal de casa tem muita gente desavisada que sai fazendo tudo. Como é que um advogado especialista em direito e crime eletrônico se comporta nesse sistema eletrônico? Eu acho essa pergunta ótima, porque na verdade é o seguinte: você vai falar para a pessoa, olha, cuidado só com tecnologia? Não, cuidado com a conduta humana. Como um carro. Né? Um automóvel. Os automóveis estão recebendo aí tecnologias as mais sofisticadas. Basta sentar e ligar, Jean, e andar com ele? Não. É? Então é o seguinte, eu dirijo diferente de você. Não é? Eu talvez seja mais impetuoso, né? Eu estou com pressa, né? Eu passo numa determinada velocidade, eu faço uma manobra perigosa. Então é o seguinte, é preciso que se conheça a tecnologia e o perfil das pessoas. Né? O meu especificamente, se quer saber, eu uso todas. Né? Eu uso o WhatsApp, eu uso o Facebook, eu uso a conexão direta por interatividade, eu uso e-mail, eu tenho página na internet, tem blog, etc, e tudo isso tem risco. Então, qual é o critério? Eu, pessoalmente, sugiro que as coisas de caráter pessoal, íntimos, da família, principalmente, que isso é muito importante, dos negócios, dos segredos profissionais, das contas bancárias, dos aspectos patrimoniais, não sejam de modo nenhum transpostos para esse ambiente. Isso é fundamental, né? E alguma coisa ali de câmera, principalmente, filhos menores, que é um assunto
extremamente delicado. A câmera é um captador de imagem do seu ambiente interno familiar. Aquilo ali tem que estar sob monitoramento. Aliás, você me permite o seguinte, os meninos, eu tenho 3 filhos, né, 3 adolescentes, eles me pedem para não falar isso na televisão. Então, mas o senhor vai falar, conta. Que é o seguinte, os pais não têm o direito de controlar as senhas, não têm o dever. É o dever de controlar as senhas dos menores de 18 anos que estão sob tutela legal, né? Chamado pato poder ou poder paterno, poder materno, e portanto é obrigatório. Não adianta pensar que os pais estão do outro lado das telas, achando que os meninos estão quietinhos ali com câmeras. Aquilo está violando a intimidade das crianças, violando a intimidade de casa, entregando aquele acervo de coisas íntimas para outras pessoas. Então eu acho que esse conjunto de cuidados básicos, pessoais, se juntam aos recursos de tecnologia. Eu tenho que conhecer, por exemplo, Facebook. Eu tenho que saber o que o Facebook permite para eu gerar controle de privacidade. Então, conhecer tecnologia e cuidados pessoais é o que a gente recomenda. Agora, uma pergunta. O senhor não acha, por exemplo, que o ser humano, né, independente de onde, de classe, qualquer coisa, o ser humano em si ele tem algumas necessidades dentro dele, algumas carências, que parece que o tornam mais vulnerável a esses possíveis ataques, né? Por exemplo, tem muita gente que tem uma necessidade muito grande de aparecer, de dizer para o outro em qual restaurante ele está comendo, para que praia ele viajou, que carro que ele está usando, qual é a maquiagem que ele está usando e coisas do gênero. A rotina social, né? E a pessoa parece que quer mostrar para o outro, se exibir para o outro. Isso não torna o indivíduo assim muito mais vulnerável? É como se ele estivesse se entregando de bandeja? Sem dúvida. Agora, você há de convir também o seguinte, há profissionais. Isso, para cujas profissões, isso é muito importante. Sim, não, claro. Né? A pessoa pública, não é? Guardadas as devidas proporções do que eu estou falando. Vocês querem ver uma coisa agora? Começa uma discussão intensa nesse período agora quanto ao limite do uso da internet na eleição. No Marco Civil. Né? Então, no Marco Civil está regulando muita coisa. O Marco Civil é um projeto de lei que veio para combater o marco penal, que é a Lei Carolina Dickmann. É bom saber que o Brasil hoje tem um marco penal, quer dizer, uma lei repressiva de crimes de alta tecnologia. Depois você podia até falar um pouquinho sobre ela. A gente pode falar sobre isso. E veio o marco civil da internet, que é um controle, um regramento da internet, que ele veio basicamente para combater a Lei Carolina, a ideia da Lei Carolina Dickmann, que era, na verdade, um sucedâneo ali da Lei Azeredo, e que acabou virando uma discussão intensa sobre controle, inclusive, de liberdades na internet. Alguns aspectos ali sensórios, outros importantes precisa ter. E hoje você vê o seguinte, gerou um impasse congressual para poder tratar desse assunto, porque está assegurando ali algumas coisas relacionadas, por exemplo, com o direito da pessoa de retirar a sua agressão que sofre na internet. Se vocês quiserem falar disso, é um tema muito interessante, né? Eu sofro uma agressão, hoje tem demais, infelizmente, né? Os jovens, inclusive, todo mundo é paparazzo, né? Usando um telefone com câmera, ele fotografa, ele filma a própria intimidade e às vezes isso é criminosamente transposto para um ambiente eletrônico de modo devastador. Devastador. Nós tivemos casos até de cyberbullying. Pessoas que se suicidaram por ter a sua intimidade exposta dessa forma. E como que eu faço para tirar? Né? Como é que eu retiro aquilo? Que em fração de segundos danifica? Colégios, por exemplo, né? O rapaz teve lá um contato com a menina, com a moça e filmou aquilo. E depois eles rompem de modo, uma vingança, ele bota isso para todo mundo. Como é que eu retiro isso? O Marco Civil está tratando desse assunto, na minha ótica pessoal, de um modo desastroso em relação àquilo que o americano faz. O americano permite que você faça uma notificação ao provedor daquele material e ele imediatamente tem que retirar. Aqui nós estamos estabelecendo no texto do Marco Civil uma necessidade da intervenção da Justiça. Então, até que a Justiça seja acionada, você já teve a intimidade devastada. Fala um pouquinho pra gente da Lei Carolina Dickmann. Isso, pra gente ter mais conhecimento. Que, aliás, ficou muito bem batizada, porque além de ser uma ótima atriz, é uma mulher muito bonita e que ficou ali muito identificada com esse momento. O que houve ali? Estava tramitando no Congresso Nacional há 11 anos a chamada Lei Azeredo. Então, senador, depois deputado, foi governador do estado de Minas Gerais, era o relator de uma lei penal, uma lei criminal de repressão aos crimes de internet. O Executivo, o governo federal, entendeu o seguinte, que aquela lei era uma lei muito pesada, tinha penas muito pesadas, etc. E naquele momento ele quis trazer um projeto de lei mais
brando, menos interventor na atividade eletrônica de modo geral. E ocorre o fato da Carolina Dickmann, que teve a sua privacidade invadida porque fotos 36 fotos dela foram veiculadas. E aí esse projeto de lei foi batizado, então, de Projeto de Lei Carolina Dickmann. Ele reprime a invasão de sistemas para obtenção indevida de dados e exposição na internet. São penas pequenas, como eu estou dizendo, os da Lei Azeredo eram mais rigorosos. A pena é uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, se não houver obtenção de sigilo, nada disso. Mas é educativo. Não só para a questão das fotos, mas também para a senha de banco, etc. Banco, etc. Quem praticar uma conduta dessa hoje está sujeito à lei. Se houver, inclusive, obtenção de sigilo, ela passa para uma reclusão até 2 anos, o que é uma coisa um pouco mais rigorosa. Mas se o cidadão for primário de bons antecedentes, ele não vai ser preso. Né? Porque a lei com penas pequenas permite aquela conversão. Cesta básica, serviço social. Exatamente isso. Mas é um marco penal inédito no Brasil, porque nós não tínhamos lei repressiva Quer dizer, disso. em outras palavras, essa lei Carolina Dickmann foi uma conquista positiva, principalmente para o usuário de internet. Sem dúvida. O que o Marco Civil vem fazer é derrubar essa conquista positiva. Não é bem... Ou atrapalhar. Não. A lei Carolina Dickmann é uma lei penal. Ela traz penas. Sim. O Marco Civil traz regulamentação. Responsabilidades outras que não são criminais. Sim, entendi. Por exemplo, a de indenizar, a de retirar os conteúdos da internet, é disso que ele está tratando. Entendi. Por isso é que chama Marco Civil. Vamos ver se o Congresso resolve essa discussão. No caso, só uma pergunta aqui. Por exemplo, no caso de um usuário, um correntista de um banco, e ele quer fazer as suas transações ali financeiras pela internet. Aí o banco pergunta, você tem um bom antivírus? Aí a pessoa fala, normalmente tem esses que tem por aí. A responsabilidade ali, ela é do banco ou é do correntista? Essa pergunta é da maior importância, porque o Brasil tem hoje um dos maiores, se não me engano, o 8º dado de tráfego eletrônico bancário do planeta. Né? Nós estamos cada vez mais praticando o e-banking, o saque pelos chamados ATMs, que são os bancos eletrônicos, que a gente usa o cartão e tira, etc. Então nós vamos saber como é que funciona essa relação jurídica no Brasil. Na relação com os bancos, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que essa relação é uma relação de consumo. Então, nós estamos sob proteção da chamada Lei de Consumo, que é o Código de Consumo Brasileiro. Isso significa o seguinte, toda vez que houver algum erro, algum tráfego no sistema eletrônico do banco, responsabiliza-se o banco. Se eu perder dinheiro numa transação de roubo... Porque houve invasão no sistema do banco, Sim. que o sistema do banco não era seguro. Ou ali fizeram o famoso chupa-cabra. Chupa-cabra no saque, o banco é a priori responsabilizado. Agora, a jurisprudência brasileira, os tribunais estão evoluindo um pouco nisso e não estão sendo muito paternalistas. O correntista tem que saber alguma coisa do sistema, porque também você não pode usar algo que seja completamente seguro, estar num ambiente eletrônico que não seja cativo, seu, etc., que você talvez seja responsabilizado. Só queria que o senhor deixasse uma dica para quem está assistindo, uma dica, assim, essencial. Minha última fala para você que está assistindo, né, para tomar cuidado com isso. Eu diria, curto, conhecer. Internet, como tudo na vida, não é um ambiente para desconhecedores, e sim para conhecedor daquilo que está fazendo. É legal ver as fotos, né, dos amigos, etc. e tal, ali na internet, mas muito cuidado, porque senão depois você pode ficar com certa displicência e sofrer dano por causa disso. Isso. Doutor Fernando, então, com essa dica aí, nós agradecemos a sua participação conosco. Eu que agradeço.